No dia 26 de fevereiro, Begolian Fernandes, um mineiro que residia já há 3 anos em Amsterdã, na Holanda, e lá vivia fazendo bicos, inclusive, né, parece que em alguns momentos até dormiu na rua, né, por não ter para onde ir, que, portanto, passava por dificuldades, né, financeiras, e trabalhava, né, como entregador, né, de aplicativo. E foi, inclusive, nessa condição que ele conheceu um outro rapaz, Alain, que também lá vivia, esse com a família, e desenvolveram aí uma amizade. Begolian frequentava a casa de Alain segundo familiares deste. Inclusive, parece que era uma pessoa benquista, né, pela família de Alain. O que houve é que nesse dia 26, Begolian conta, né, parece aí que ele tem até 2 versões, né, a respeito do acontecido, ou ao menos, né, é o que tudo indica, né, pelo menos essas 2 versões. Então, em um determinado momento, ele grava um áudio, né, dizendo que ele havia sido convidado por Alain para ir jantar na casa deste, e que era para comer carne humana de um marroquino que Alain havia matado. E, portanto, né, sendo assim, ele sabia que, né, segundo essa versão, Alain havia matado alguém e havia convidado para ir comer, né, a carne, né, dessa pessoa. E existe também uma outra versão, dita por ele, que ele havia ido à casa de Alain para jantar. Depois, que havia sido servido aí uma carne, né, que após, um bife, né, e que após eles terem jantado, ele soube que se tratava de carne humana e que ele foi dormir e acordou com Alain sobre ele para tentar matá-lo também. E, para se defender, ele estava com uma faca e matou Alain. Esta última versão foi dita para a família de Begolian, né? Ele grava um áudio ou conversa com a mãe, né, falando isso. A mãe o aconselha a fugir para o Brasil. Bom, tem várias questões aí para serem observadas. Primeiro, se ele pegou, né, como ele disse, a carne, né, que lá havia desse marroquino para provar que Alain era canibal, e também, né, os vídeos que estavam com Alain, né, sobre canibalismo, é estranho que ele não tivesse procurado a polícia na Holanda, né, para relatar o ocorrido e mostrar que havia agido em legítima defesa. Então, é algo, né, que, vamos dizer, isso é muito duvidoso, né? É uma versão muito frágil, né? Essa de que ele levava consigo, né, a carne e os vídeos para provar que ele havia sido, vamos dizer, enganado, né, por Alain e que acabou matando, né, por legítima defesa. Isso realmente não tem como, né, se acreditar, porque é completamente inconsistente. Uma outra coisa, vá saber se o que de fato aconteceu entre ele e Alain em relação a crimes, né, de canibalismo mesmo, né, conforme ele sugeriu, né? Não se sabe, né, se realmente qual é a procedência, né, dessa carne, né, que ele portava consigo e aonde ele conseguiu, o quanto que Alain sabia ou ficou sabendo, né, a respeito de canibalismo, né? Se de fato Alain era alguém, né, que fazia isso, né? Ou mesmo, né, Begolian, enfim, né, é a investigação que vai mostrar, né, o quanto de envolvimento existe, né, tanto em relação à própria vítima, né, Alain, quanto
Begolean, né? E se realmente Alain foi apenas mais uma vítima, né, de Begolean. Enfim, é algo que certamente a polícia holandesa irá esclarecer. Inclusive, as autoridades, né, policiais da Holanda informam que Begolean é um psicótico, uma pessoa perigosa e que sabia, né, lutava artes marciais. Que até é essa informação que a mãe de Begolean deu para dizer que ele havia ido para a Holanda para tentar a carreira, né, nessa modalidade de luta. O que se pode pensar de fato sobre tudo isso? Primeiro, será mesmo Begolean psicótico? Se ele for, de fato, um psicótico, me parece que estaria relacionado a um quadro de paranoia, né, em que a pessoa, sentindo-se perseguido, acaba, para se defender, ele acaba matando, ou para defender outras pessoas, né, ele acaba cometendo crimes. Poderia ser? Isso aí, né, é só com uma avaliação que realmente pode se constatar. Ou Begolean, de fato, é um indivíduo assassino, frio, que premedita seus crimes e dessa forma, né, estaria enquadrado aí como um psicopata. E, né, me parece que ou ele sendo um psicótico, e aí seria considerado inimputável, pelo menos aqui no Brasil é assim. Agora, se for ele um psicopata, e lá na Holanda, as avaliações que serão feitas, né, posteriormente, em relação a ele, né, os peritos irão constatar isso, se de fato é um psicopata, então a chance de ele ser de fato, de ele ser um canibal, existe, sim, né? E não essa história, né, toda fantasiosa, né, aí que foi inventada, né, com pouca chance, né, de fato de ter alguma coisa que se pudesse dizer de bastante relacionado aos fatos, à realidade, né? Portanto, só essa investigação, né, essas perícias que serão feitas, é que poderá se constatar de fato se Begolean é realmente uma pessoa que pratica canibalismo, né, um dos mais horríveis, uma das manias, né, mais horríveis aí, né, em termos de homicídio, de assassinato, né, assim, é frio, né, com um objetivo, né, absurdo, né, de comer a carne humana, e que, portanto, se isso de fato for o que realmente aconteceu, claro que ele terá, né, a punição que pessoas que fazem isso merecem. Agora, se ele de fato é um psicótico, por que ele não tomava medicamentos? Como que a família permitiu, né, há 3 anos, que ele viajasse, sendo ele uma pessoa que apresentava um quadro de doença mental? Porque alguém que tem uma doença mental, a família certamente não vai permitir que vá morar em um outro país sozinho, em busca de uma carreira, que inclusive pode sequer dar certo, não é? Então a família, se soubesse, se desconfiasse que ele realmente é um psicótico, muitas coisas teriam sido diferentes. Então, cabe agora, né, como eu falei, a essa investigação, a essas perícias que serão realizadas para se poder, de fato, saber o que aconteceu.